Oi, pessoal, tudo bem? Para vocês que acompanham aqui o canal da Óbvio, hoje vamos trazer uma discussão extremamente valiosa para a atualidade aí com reforma tributária e os novos meios de pagamento, né, as novas soluções que vêm surgindo aí com os chamados criptoativos, ativos virtuais, criptomoedas, uma nova modalidade, seja de meio de pagamento, seja constituição de valor, seja de soluções tecnológicas desse dinheiro digital e que tem impactado a economia, impactado os negócios e são extremamente valiosos agora seja para a dinâmica do fluxo financeiro, como também para as questões ligadas, né? Eles entram na reforma tributária porque havia uma discussão sobre a sua regulamentação, né? O que seriam, como seriam tributados, a estrutura. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Vem comigo que hoje o capítulo é Desafios na fiscalização de criptoativos e o novo modelo tributário. Vamos dar prosseguimento aqui. Primeira parte aqui que a gente vai chegando. Então, assim, fica de dica. Vocês sabem que sempre eu trago uma dica também de leitura. Esse livro, Bilionários do Bitcoin, é valioso, vale a dica, porque ele conta, né, primeiro ele tem um histórico dessa evolução e crescimento da figura, né, principalmente do Bitcoin, traz figuras emblemáticas. Quem assistiu à rede social, o livro é do mesmo autor, né, do livro A Rede Social, que tratam, né, todo o desenvolvimento ali do Facebook, a briga ali com os irmãos é, Winklevoss. E aí ele tratou ali todas as questões específicas da disputa, e aqui ele vai trazer depois, né? Começa ali com as discussões do dinheiro que eles receberam, ligadas à indenização e à discussão jurídica do Facebook, e vai como também eles constroem um império ligado ao Bitcoin. Vale a pena porque tem uma questão histórica e dá mais contextualização a essa nova estrutura financeira, esse novo tipo, esse dinheiro digital, ouro digital, chame como quiser. Fica a dica aí para nós absorvermos esse conhecimento também. Então, é importante entender, dentro dessa economia chamada economia tokenizada, os tokens, né, que são a representação digital desses ativos, as soluções que eles fazem essa transição do mundo digital para o mundo físico, ou vice-versa, né? São soluções que vão tornar, principalmente, tudo aquilo que é ligado a valor financeiro, valor que possa ser comercializado, eles vão dar uma solução através da tokenização. Que o token, o que que é, né? É uma cadeia de caracteres, aí ele pode ter uma estrutura criptográfica que representa ali um valor, né? De um conjunto de direito, valor, uma obra, uma imagem, um vídeo, e aí ele vai ter um contexto que pode ser comercializado. São várias estruturas que vêm sendo criadas. Você pode transacionar renda fixa, pode transacionar outros valores ali. Há grandes expoentes de corretoras no Brasil e, né, vou trazer só duas: Brasil, mercado Bitcoin, e internacionalmente nós temos a figura também da Binance, que são expoentes aí. Mas vamos entender os tokens, né, que podem ser fungíveis ou não fungíveis. Fungível, ele vai estar ligado a essa substituição, né? Você pode ser trocada por outro de igual valor, pode ser trocado, né? Sem ser algo específico ali. Então você tem as soluções de tokens de pagamento, vão ser as moedas, as reservas de valor. Aí você pode ter as chamadas moedas digitais, o Bitcoin é uma, você pode ter aquelas que são lastreadas em algum valor mais estável, né, em razão da volatilidade que tem ligada ao mercado de criptomoedas. Então você pode ter uma stablecoin que está lastreada no ouro, no dólar. Então tudo pode trazer essa estabilização também. Pode ter algumas utilidades, né, nesse token de utilidades, que aí você vai ter fan tokens, que é um time de futebol vai reservar, que você tem acesso privilegiado, vai ter promoções, desconto facilitado. Aí você pode criar um token de de um time, de um artista, de um grupo que te faça, né, buscar essas soluções. Security tokens, né, que podem representar, a gente vai ter fiquem atento a isso, podem representar valores mobiliários, e aí o equity tokens, você pode aí trazer fluxo de caixa, precatórios, pode trazer várias soluções, né, é, que vão trabalhar aí com non-security tokens, o token de precatório, que eu vou poder ali negociar, eu vou ter também o token de consórcio, né, as cotas, tokens de renda fixa, ou mesmo algo ligado a alguma empresa ali, né? Que vão representar esses valores imobiliários, mas
Fiquem atentos nisso, porque tem uma regulação que separa esses tokens do que estão de fato comercializados em bolsa de valores. Então, são essas situações. E os não fungíveis é aqueles características, eles não vão ser substituídos. Ficou muito patente as questões das NFTs, né, que é Non-Fungible Tokens, que vai tratar das obras de arte, itens que podem ser colecionáveis, que só vai ser de uma pessoa, mas no mundo digital. Uma criação digital que tem valor no mundo digital e vai delimitar principalmente os processos criptográficos de rastreabilidade. Você não vai ter essa cópia, esse gasto duplo, né? Que vai ter dois valores ali, que duas pessoas podem ter. Não, aquilo ali, aquela obra, aquela imagem pertence a uma só pessoa e por isso que ela pode negociar, né? O clássico aí, os macaquinhos ali, que o Neymar teve uma aquisição também. Então fica aí essas representações, mas caracterizando que você tem a base estrutural está nessa tokenização da economia. Eu levo produtos que podem ter criação diretamente digital e aí eu tokenizo para comercializar, ou produtos ou mercadorias, bens ou direitos que existem no mundo físico e vão para o mundo digital, e ali eu posso, seja, criar uma restrição que pertence, né, que são infungíveis, ou pode criar produtos que possam ser transacionados mais facilmente através dos algoritmos aí criptográficos. E aí, seguindo, vamos aqui agora. Só para dar um exemplo aqui, então, o que que eu vou ter? Uma tokenização bem simplificada, né? Tem produtos aqui, ou mercadorias, ou valores no mundo físico, eu passo um processo criptográfico aqui, né? Nesse aspecto criptográfico, vou pegar uma luzinha que fica melhor. Aqui, isso. E aí eu faço um algoritmo ali, vão ser vários, né, principalmente ligados ao algoritmo ali do blockchain, aqui, né, na estrutura do blockchain, e daqui eu formo um token. Aqui uma vez que eu posso também, desse valor que eu fui tokenizado, né, eu separo e vendo em várias pequenas cotas aí, eu posso ter um apartamento tokenizado, posso ter um consórcio, várias coisas, um valor, tudo vai passando. E a estrutura da tokenização passa pelo quê? Passa pela estrutura do blockchain, onde você vai ter essa rastreabilidade aí desses valores, aquele livro de registro digital, né? Contábil, de livro razão, né? Então, vamos lá. Seguindo. Então, só para referência, onde que eu tenho também essas regulamentações? A Lei 14.478 de 2022, ela definiu normativamente o que é um ativo virtual. Marquem essa questão que aí hoje a gente chama de criptoativo, mas ativo virtual é o que foi levado mesmo para reforma tributária. Então, eu vou ter um ativo virtual que é o que? A representação de valor, que pode ser negociada. Representação de valor, vocês já associaram um processo de tokenização, pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos ou propósito de investimentos. Aí o que que ele exclui? Ele vai excluir moeda nacional estrangeira, porque quem diz o que é moeda corrente no país é a legislação do país, então aqui ele já separa, então ele não vale como moeda corrente. Tem uma situação em futura aí do Drex que pode ser tratado com blockchain, mas não é a realidade ainda que o Drex está em teste. Moeda eletrônica, aí nos termos, né, da 2865, que trata, né, os meios de pagamento. E aí as moedas eletrônicas ali, mais a questão de digitalização dessas contas de pagamento. Instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços específicos ou a benefícios provenientes desses produtos, a exemplo de pontos, recompensas, programas de fidelidade. Então, isso não é um ativo virtual, esses programas de milhagem. E, por fim, aquilo que eu ressaltei, né, que são os valores mobiliários regulados pela CVM. Representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, a exemplo de valores mobiliários e ativos financeiros. Então, esses não são ativos virtuais, apesar que eles podem ter uma similaridade, você pode até ter uma negociação nas corretoras, né? Porque a 14.478 veio para regular principalmente as corretoras de criptoativos, né? Então, até você ter similaridade de produtos, os produtos que são regulados, né, dos ativos financeiros em bolsa, tratam da CVM. Então, o ativo virtual não é esse, não tem mesmo essa especificação, ainda que podendo ser similar. Então, por que, né, a gente está discutindo essas questões fiscais, as questões que afetam aqui
ativos virtuais, criptomoedas em si? É porque você cada vez percebe essa relevância econômica, né? São valores expressivos que são transacionados, tem as questões sempre, né? Hoje eles quase se equiparam aos mercados financeiros, você tem as bolsas negociando, você tem também os fluxos. É um ativo que tem essa característica de ser transnacional, né? Sempre se pensou nisso como um dinheiro digital para a internet, desde quando nasce ali o Bitcoin com o Satoshi Nakamoto e essas ideias, né? Só que ele vem ganhando mais valores e os impactos hoje do Bitcoin estão claros aí na economia. Você tem um impacto monetário, principalmente se eu olho as stablecoins, porque você tem as oscilações de câmbio, que são características das economias, e essas stablecoins, elas são lastreadas em dólar, ouro ou outras moedas, euro, mas o que garante? Quem está regulando? Como é que está esses fluxos? Então você tem valor expressivo, impacto monetário, porque eu posso buscar essa segurança em moedas que me dão mais estabilidade, principalmente nas crises aí que o Bitcoin tem, ou nas crises de fiscais de países que você quer ter um ativo mais seguro contra a volatilidade. Você está buscando stablecoin, mas é garantido, é lastreado mesmo? São questões que vêm. Então, todo esse cenário ele desperta para novos negócios, a inovação tecnológica por meio de pagamento vai crescendo, você tem fluxos financeiros maiores e o olhar também do fisco, que é as receitas tributárias potenciais, né? Que aí de arrecadação está sendo evadida ou que não está sendo recolhida aos estados, está havendo lavagem de dinheiro, está havendo fuga de capitais, né, paraísos fiscais, então são questões que também despertam o olhar contra essa evasão e aí tem oportunidades também essas relevantes. Então, esse mercado cripto ele dispara em termos de valorização, dólares em captação, principalmente nos momentos de alta do Bitcoin, isso deixa claro. E aí traz soluções de investimento, pagamento e também a necessidade de regulação e as perspectivas tributárias que estão atreladas. Então, assim, passando aqui. Olha aqui esse impacto graficamente nessa, porque as pessoas costumam falar muito do Bitcoin, mas não em razão da volatilidade. Tem muitas pessoas que tratam o Bitcoin como principalmente pessoas gananciosas ou que também fraudulentas, que fazem pirâmides, dá o impacto do Bitcoin. Mas se nós formos olhar para as stablecoins, que são criptomoedas lastreadas em ativos mais conhecidos, regulares, como dólar, ouro e euro, você vê que esse tipo de, o Tether, né, que é uma stablecoin, que ela tem um volume quase de 300 bilhões de transação entre 2019 e 2023. Então, o próprio Congresso já tem medidas para essa regulação e buscar essa estabilização, né? Ter algo que regule não só as corretoras, mas essas transações com stablecoins que elas transcendem um valor superior, né? Quase o dobro aí dos valores ligados ao Bitcoin. Então, é importante, ela traz o impacto e já em tempos de reforma tributária, em tempos de rediscussão, as stablecoins reguladas é algo que precisam ser ainda melhor tratado. E elas abrem espaço também num contexto que o Drex já esteja em efetividade, porque ele permite essa regulação também de moedas correntes pelo próprio país em blockchain, em formato digital. Então, assim, esse crescimento se demonstra em números também, não só o volume de transações, mas também em volume de uso, a quantidade de usuários, né? Olha os declarantes, né? Que estamos ainda em tempo de imposto de renda, e hoje você tem campos próprios para declaração dos criptoativos, como renda, né, bens e direitos que você vai declarar. Então, você sai em 2020 com 94 mil declarantes, para 2022, aí você tem esse contexto pandemia, que isso também teve um destaque do Bitcoin nesse período, e outras altcoins e outras criptomoedas, você tem um crescimento aí vertiginoso de declarantes e de volumes também, 220 bi, né, dessas declarações. Aqui eu estou falando de declarações, né, que efetivamente foi levado ao fisco. E aquilo que também pode ter sido transacionado, como fuga e evasão. Então é um crescimento exponencial de pessoas que passam também a confiar mais nesse modelo, testar mais esse modelo, entrar nesse mercado de criptoativos, e isso, né, representa aí nos números que a gente está avaliando.
Não só nos números, como, olha aí, quem está nos trazendo esse alerta aí, né? O presidente do Banco Central, o Galípoli, traz esse questionamento, né, do uso de criptos, né, no Brasil, né? E alerta para os desafios, seja de fiscalização, de regulação, impacto fiscal, né? E fortemente ele está tratando aqui das stablecoins, né? Quanto que ela vem impactando dessa regulação e também as demais criptomoedas, né, as demais soluções que são pensadas em vários mercados. A gente pode ter mercado de empréstimo, tudo com soluções tokenizadas. Agora, indo mais, né, as questões que são desafiantes para o aspecto da tributação, que a estrutura do blockchain e aí as suas soluções de pagamento, de utilidade, de negócios ligados também ao mercado de entretenimento, ele traz uns desafios, né? O que sempre foi marcado, que foi pensado exatamente isso, né? Quando nasce o Bitcoin na estrutura blockchain é você garantir anonimato e rastreamento, né? Você tem uma política libertária ali também nesse contexto. É importante que ela tenha uma filosofia da estrutura do blockchain, tem a crise de 2008 dos mercados, né, subprime norte-americanos, que teve um créditos podres ali, e aí trouxe essa filosofia também libertária, mais de que você pode ter resguardar o anonimato, não confiar nessas questões que o Estado assegure essa política monetária. E tem também, assim que ele assegura o anonimato, que é uma privacidade para o cidadão, ele também garante o rastreamento e transparência das transações. Então você tem privacidade para o cidadão e transparência para os usuários ali, né, para a sociedade, para os governos, que era uma política também da cibersegurança aí. Então, a potencialidade, né, dessa tem que buscar que essa tecnologia não seja também utilizada para lavagem de dinheiro, extorsões, crimes, né, ligado a tráfico de drogas. Ela tem hoje esse problema da descentralização, e quando ele descentraliza, uma descentralização global, ele também desterritorializa, que você pode estar, essa infraestrutura não está regida por um órgão global de controle, você está para além das soberanias e essas transações ocorrendo, impactando, fugas de capitais, e mesmo pessoas utilizam, transferindo bens materiais e descentralizando nessas questões, aí tem todo esse processo de desintermediação, desterritorialização e o que vai afetando aí a desmaterialização dos ativos, né? Então, tem esses desafios que vão, esse valor também tem a volatilidade, né? Bitcoin bate recordes, mas também bate recordes de baixa. E aí você tem algo novo que vai afetar essa insegurança jurídica, a determinação do momento desse valor, quanto que você aufere para imposto, ele é um bem, ele é um ativo virtual, com situações que impactam nos serviços. Como que eu trato isso? Então, você tem todo um desafio que é o que vem se construindo nos últimos anos em termos de legislação e principalmente como tributar, né? É uma pergunta que vários países têm sido feita porque gera valor, gera impacto e aí tem todas as questões sociais do tributo. Se for pensar na estrutura tributária hoje, né, apesar de alguns países terem pensado, né, os criptoativos como serviços e não, principalmente como mercadorias, a grande maioria levou para outro campo, né? Assim, no Brasil, se você não tem uma estrutura hoje de considerar um criptoativo como mercadoria, então ele estaria fora do ICMS. Para as corretoras, elas prestam serviço, né, de intermediação, prestam serviço, às vezes, de custódia, serviços similares mesmo que as bolsas de valores, né, e as corretoras do mercado tradicional oferecem. Então, você teria algo ligado a esse imposto sobre serviços ali que poderiam ser tributados. E o ITCMD, né, que é o Imposto Causar Mortes, quando você detecta ou quando foi constatado uma doação ou mesmo uma herança que tenha sido decorrente do TCMD, você teria essa incidência. Mas como que eu faço esse registro? Como que eu declaro? Como que se eu armazenei eh, numa corretora internacional, se eu armazenei num pendrive, como que eu estou tratando essas questões, né? Que é valioso também ter essa perspectiva. E aí essa estrutura, então essa estrutura fragmentada
né, com as dificuldades que já caracterizadas anacronicamente do nosso sistema tributário, trouxe esses desafios aqui para a tributação, que, olhando para a reforma, ela traz outras perspectivas. Então, assim, é, tendo um olhar agora, né, de regulamentação, qual é a história da regulamentação aqui no país, né? Como é que se desenvolveu nos últimos anos a regulamentação dos criptoativos, das moedas, chegando até em 2025. Então, até 2019, você tinha pensado aí, no máximo, como bens e direitos, né, para a Receita Federal, e aí, se era uma empresa que detinha, né? Vamos imaginar uma empresa que detinha esses valores de stablecoin para uma proteção em dólar, você podia escriturar, né, na contabilidade digital, aí, né, ceder como os ativos intangíveis nesses valores. E aí, antes de 2019. Agosto de 2019, você já tem a IN 1088/2019, que aí vai determinar como você vai declarar mensalmente essas operações criptoativas, estão ligadas a um valor aí numa faixa de 30 mil, quanto que ele tem que declarar, quanto que ele vai, como que ele faz, como que ele paga quando ele tributa, passa esse teto, né, de transações, como que ele, né, faz esse recolhimento do imposto, as questões de que isso vai ser encaminhado pelas empresas, também como na situação que ele faz serviços digitais com corretoras estrangeiras. Aí chega em 2022, já toda aquela estruturação da transformação digital com a pandemia, você tem o Marco Legal de Criptoativos, que é a 14.478/2022, que vai de fato ali, a primeira definição legal, porque antes você só tinha uma instrução normativa, do que é o ativo virtual. Atribui hoje já o órgão regulador dos ativos virtuais é o Banco Central, que também está elaborando aí, está previsão de regulamentos, de resoluções para, né, tratar isso de forma mais clara, e chegando aí em 2025, trazendo essas definições normativas, ele vem já estabelecer a tributação para IBS, né, o Imposto sobre Serviço, e a contribuição nas prestações civis de ativos virtuais. Então, as exchanges hoje, elas já têm uma definição na Lei Complementar 214, né, da regulamentação da reforma tributária, para o recolhimento, né, do IBS e do CBS, né, pelas exchanges. E as exchanges têm a responsabilidade também, já desde com a Lei 14.478, de fazer esse caminhamento de informações, e isso vai pactando, né, já esse marco regulatório aí no Brasil dos criptoativos. Assim, aprofundando um pouquinho aqui, né, na perspectiva da Lei Complementar 214/2025, o que a gente vai ver é o quê? Primeiro, ele priorizou a prestação de serviços, não a agregação de valor, não a questão né, pelas transferências ali, mas a prestação de serviço determina, né, a incidência do IBS. Então, se tem uma custódia, se tem uma transferência, uma conversão entre criptoativos, se tem serviços prestados ali, né, nessa gerenciamento pelas corretoras de criptoativos, ele vai ter a incidência do IBS. Aí aquilo, né? Tem os ativos virtuais excluídos como valores mobiliários, né? Excluídos da tributação própria lá dos valores mobiliários, então eles têm a questão mais ligada ao serviço, porque, lembrando o destaque, eles não são considerados valores mobiliários até o momento pela nossa regulação. Então, eles, apesar de ser regulados pelo Banco Central, não são regulados pela CVM. E pagamentos, né? Você também não tem as questões de pagamentos com criptoativos, eles seguem ao regime geral ali da tributação, de que aquele pagamento compõe ali aquele valor e vai ser depois aferido nas relações de compra e venda, geral ali, com o pagamento do IBS. No máximo ali vai ter uma tributação sobre esse serviço de pagamento que uma carteira, uma corretora cobrou. Mas sobre o valor adquirido, uma coisa específica da tributação, não. Mas a prestação, se tiver algum serviço ali atrelado, pode ter a incidência de IBS. Então, focando, resumindo aqui, a lei complementar, ela traz essa perspectiva de a tributação dos criptoativos estão ligados à prestação de serviços ligados. Então, aí as corretoras, as carteiras digitais que prestam um serviço, seja custódia, transferência, conversão, né, lastreamento ou mesmo um serviço de tokenização, aí ele pode ser
tributado pelo IBS-CBS. É, já, né, a perspectiva de quem contrata, né, o contratante desse serviço, o tomador desses serviços, ele vai ter direito ao crédito IBS-CBS. Então, assim, essas empresas do regime regular que custodiam, compram, convertem, utiliza processo de tokenização, utiliza soluções de carteira digital, né, ela vai ter essa possibilidade de creditamento previsto no artigo 230. E aí você mantém, né, essa neutralidade tributária ali também, para que ele não vai impactar o serviço que ele contratou, ele vai se apropriar e mantém ali todo o fluxo, não sendo mais só um custo, né? Então, entendendo que essa incidência, ela não é diretamente sobre a compra e venda, mas sempre a prestação de serviço. Garante crédito ao adquirente, tem a responsabilidade do fornecedor e o prestador de serviço recolher e mantém a cadeia aí com neutralidade tributária para o recolhimento. Então, assim, essa que nós falamos até agora passa pela a tributação. Primeiro passamos um aspecto de conhecimento, de uma introdução ao mundo dos criptoativos, blockchain. Depois, o que foram os avanços normativos ligada à tributação dos criptoativos no Brasil e também agora os desafios na fiscalização, né? Porque aí se hoje um criptoativo possa estar sendo utilizado de forma a evadir com a tributação, ou lavagem de dinheiro, ou evasão de divisas, hoje as estruturas fiscais, seja mesmo na ordem do fisco, na ordem da investigação criminal, pelos órgãos, né, Ministério Público, Polícia, tem mecanismos, né, que já que nós tratamos lá que uma das características do blockchain, dos criptativos, é a possibilidade de rastreabilidade, tem algumas soluções que estão pensadas para evitar, né, as distorções e o uso incorreto. É uma solução tecnológica poderosa, mas os desvios, né, esse submundo, quem não ouviu falar situações ligadas a Deep Web, né, crimes e tal. Então você tem que buscar essa rastreabilidade e o controle disso. Então você tem análises, né, softwares para vasculhar a rede blockchain, vasculhar essas operações, padrões, se tem alguns endereços ligados, né, a ilícitos, né, que foram detectados, onde estão utilizando, para você chegar, tentar romper aí essa cadeia e bloquear ou mesmo buscar aí a ruptura desse anonimato. Em razão de que você precisa de uma forte demanda, né? Algumas situações falam que o blockchain pode ser questionado até com computação em nuvem, né? Para computação quântica, para você quebrar, né? Essa criptografia do blockchain. Também é utilizada essa IA, né? Inteligência artificial com análise forense para detectar padrões, processar esse enorme volume de dados e gerar também uma solução mais eficaz. Mas nada funciona se não houver essa cooperação também entre essas agências de fiscalização, fisco, polícia, órgãos de fluxo financeiro como o COAF, laboratório de anti-lavagem de dinheiro, todas são soluções cooperativas que vão auxiliar, né? Aí você tem o ENCLA na questão de fluxos financeiros internacionais, para trazer essas informações e aí trabalhar de forma cooperativa. São parcerias internacionais que vão ajudar, já que é um valor que tem essa característica de descentralização global, ele precisa também de agências trabalhando de forma plena. E aí vai passar esse aprimoramento, que a gente passou essa evolução normativa, mas muito ainda precisa ser feita, que é um mercado novo, discussões novas, soluções novas. Então, para gerar essa conformidade, vai implementar esses controles mais efetivos contra a lavagem, essa regulação do Banco Central mais específica sobre os procedimentos, as conformidades, para ser um mercado que gere riqueza, gere valor, mas também garanta, né, todo um ambiente de negócio sustentável e de conformidade, que é fundamental para a evolução, do Brasil. E se o Brasil quer um desenvolvimento, ele vai ter que mesmo caminhar nesse setor de criptoativos, seja para avanço tecnológico, das soluções financeiras, como também de soluções de aprimoramento, seja base de dados, cartórios virtuais, né? Possam dar essa transação, essas situações mesmo também, que o Drex, como uma moeda
lastreada, né, em um ativo de moeda corrente autorizada pelo Brasil, ele vai ter também todas essas situações de trazer conformidade. Porque, assim, os grandes desafios, né, quando a gente trata esses aspectos, estão ligados à lavagem de dinheiro e à evasão fiscal. Então, assim, você tem transações que, para evitar esse rastreamento, você tem grandes volumes que vão ser fracionados em micropagamentos, redistribuir, aquela pulverizar esses vários endereços, né, que depois vão concentrar esses valores transacionados. Ó, só em 2023, 1.425 endereços receberam individualmente mais de 1 milhão de criptos ilícitas. Olha, dá 6,7 bi de valores. Mas aí o que tem? Você particiona isso para evitar a rastreabilidade. Ainda existem soluções conhecidas como tumblers e mixers, que são lavanderias cripto. O que elas fazem, né? Elas embaralham, elas servem para um valor. Eu não tenho se pensar o Bitcoin como particionado, né? Ele vai se dividindo, vai gerando blocos. Eu posso embaralhar, né, para vários usuários moedas em um pool comum e depois redistribuir, que aí possa quebrar essa trilha de auditoria. Por mais que você utilize as ferramentas, então você tem essas soluções que precisam ser afastadas, né? Esses sites que praticam isso devem ser proibidos, porque algumas corretoras vão estar também se localizar em países que têm questionamentos legais, que não têm, são paraísos fiscais, que não têm o devido combate à sonegação. Você viu que tem uma discussão grande com a Binance, né? Onde que seria a sede da Binance, quem que ela deveria reportar, e aí outras, né? Mas está em processo. Acredito que a evolução do modelo vai demandar maior conformidade. E, por outro lado, esse combate a essas jurisdições opostas, as lavanderias cripto, e que, no final, coibir essa evasão fiscal, seja por contribuintes que ainda não declaram, porque estão operando internacionalmente, transferem essas moedas para carteiras digitais privadas que ficam distantes desse olhar, né, de conformidade do fisco, e também aí são perdas ou mesmo simulações de valores, subvalorização, que isso pode gerar até indício depois de omissão de receitas e ser buscados. Mas essa lavagem de dinheiro, evasão, é algo que é o desafio, é algo dentro dessa estrutura, tem soluções tecnológicas e também cooperativas para atuar, mas precisa também ter uma conscientização e trazer essa dinâmica para esse olhar de um mercado novo, tem um certo desconhecimento, mas que tem muito potencial de desenvolvimento econômico também para o Brasil, seja soluções ali ligadas de empreendedorismo, como também soluções financeiras, né? Até uma acessibilidade mais ao crédito, quando se fala nas chamadas DeFi, né, que são as finanças descentralizadas para empréstimo para pessoas de baixa renda. Então, assim, dentro dessas iniciativas de fiscalização, eu queria destacar uma iniciativa chamada pela Receita Federal, que é o Cripto Conforme, que ela trata o quê, né? Ela é um diálogo com esse setor, ela faz uma fiscalização prévia, que é o quê? Notifica, pode encaminhar, antes de partir para a fiscalização, ele orienta as empresas, entenda o modelo de negócio, detalha como é o modelo de tributação, o que que eles têm que fazer, porque às vezes ele não cumpre uma obrigação acessória porque ele também desconhece, né? E aí buscar que esse cumprimento espontâneo, a utilização dessas usos da inteligência artificial para entender essas movimentações e transações. É o momento inicial, tem aí, você vê, a reforma ainda vai começar a sua efetividade em 2026, mas é um momento de criar essas estruturas. Então, você vê, em termos de evasão, né, mineradoras de Bitcoin, que aí vai evadir também. Você tem aí, por outro lado, essa regulamentação dos criptativos com a declaração, que é chamada Decrypto, que está sendo elaborada pela Receita Federal e provavelmente seja uma declaração que esteja em compasso com o modelo da reforma tributária. Essa é apenas para conhecer uma questão referencial, que é o CDE, entendendo, né, desde 2023, ela sugere, né, às administrações tributárias dos países um modelo de fiscalização, um modelo de declaração, um modelo que possa trazer transparência e conformidade no uso e na prestação dessas informações pelos contribuintes, de modo a focar esse olhar dela para as evasões e aquele que cumpre, ele precisa só mesmo ser regulado e ser até orientado caso tenha algumas informações incorretas. O que que tem nessa previsão chamada esse CARF, né? Crypto Asset Report Framework, deve ser usado, né?
esse relatório aí de um formulário modelo para essas declarações. Mas o que, que são transações relevantes que a OCDE entende, né? As transações de cripto para cripto, quando eu transfiro, né, para essas aquisições, compras, a transferência, né, das criptoativos para moeda fiduciárias, moedas reais, de Bitcoin para dólar, de Bitcoin, né? Que aí eu já tenho essa transação direta. As transações que os criptoativos podem utilizar no varejo para compra, pagamento, aí faz um corte, né? Só operações para não ter aqueles valores muito pequenos, em cima de uma faixa de valor. E as transferências de criptoativos, né? Eu posso converter, posso transferir para quem que eu estou mandando, se eu estou comprando. Então, são vários olhares que a declaração vai trazer para que possa acompanhar a custódia, a conversão, a transferência para valores reais de moedas, e é uma referência que pode ser utilizada aí na, nas estruturas mesmo fiscalizatórias aí que virão e as novas declarações que virão com a reforma tributária. Aqui eu gosto de trazer só uma orientação, é um artigo relevante aqui que eu uso até para alguns trabalhos de fiscalização, que é a tecnologia como chave para resolver as fraudes do IVA, né? A Europa tem características de fraude de carrossel e mesmo problemas com criptoativo, e ele traz uma solução valiosa aqui, né? Que, né, a reforma tributária traz a perspectiva do split payment para as exchanges. E aí, o que ele vai também propor é a aplicação do modelo do split payment para as corretoras cripto. Então, o que que o split payment vai fazer nas corretoras cripto? Ele vai recolher antecipadamente, né, no momento da transação, o tributo que é devido na prestação de serviço, e não seria recolhido automaticamente na fonte. Aí você reduz a sonegação fiscal. Então, se eu penso o split payment na estrutura de meios de pagamento, sistema de pagamentos brasileiro, aqui eu posso pensar também os criptoativos tendo pelas próprias corretoras essa figura do split payment, essa divisão do pagamento no momento aí das transferências, das prestações de serviço ligadas, né, aos ativos virtuais. O blockchain como elemento de rastreabilidade, o uso desse para a implementação de toda uma declaração em blockchain. E aí você pensa também aquela coisa, você pode ter uma moeda em blockchain, você pode ter uma moeda que se use só para pagar a tributação ligada aí ao mundo digital, ligada aí aos ativos virtuais. E aí fica a pergunta, o Drex pode ser essa solução de que quando você está nesse ambiente, seja fazendo um split, ou seja, pagando uma tributação ali, recolhendo, ele já recolha também na estrutura do próprio blockchain, né, com uma solução aí que possa estar toda integrada. E aí a solução também tecnológica é definir alguns relatórios em tempo real, arquivos próprios para auditoria, né, que possam pegar essa estrutura e facilitar a fiscalização. Então é um olhar assim para combater essas fraudes ligadas aos criptoativos dentro de um artigo também científico que foi pesquisado mais no modelo europeu. Então, para finalizar, é pensar essas questões, né? Essa construção da fiscalização de criptativos, ela passa por uma tecnologia forense avançada, porque vai precisar de mineração de dados, rastreadores de blockchain, vai precisar de inteligência artificial na análise desses dados em tempo real, de suspeito ali, passa pela essa harmonização internacional, e aí cooperação de agências, COAF, ENCLA, Fiscos, polícia, né, todas as polícias, laboratório de lavagem de dinheiro, para fazer essa rastreabilidade e ter essas informações mais rápidas, porque tempo, em razão dessa extraterritorialidade, é fundamental. E aí você também buscar as integrações com o sistema financeiro, né? Integrar como eu fazer um split payment já recolhendo essa prestação de serviço, eu fazendo a integração já com o modelo da Bolsa de Valores, como que ele opera. Então, essa integração também tende a tornar mais fluida e também mais acessível às declarações fiscais, beleza? Então, essa é uma ideia de fiscalização, mas para deixar como reflexão, se a gente está propondo, né, um mundo tokenizado, uma estrutura de pagamento com Drex, uma estrutura de declaração, né, o próprio nome diz, né, registro razão centralizado, né, do blockchain, se é possível, né, a gente pensar uma forma de registro, né, se a gente pensou lá atrás ali, escrevendo na pedra, escrevendo as coisas mais primárias, né, do Estado através de outros meios, se não está no momento, né, com essa nova realidade social, você ter um fato que possa ser jurídico,
contábil, tecnológico e social possam ser registrados num modelo, num sistema tecnológico, num formato que garanta, né, transparência, seguro, é, sigilo, rastreabilidade e a integridade de todas as informações, as de pagamento, fiscais, da transação. Então, se eu posso pensar, e aí, o que que vocês acham que possa ser esse suporte? Nós já estamos prontos para essa transição para o mundo tokenizado, né, que esteja tudo lá, as declarações, os pagamentos, as próprias bens e serviços. Fica aí, era o que eu queria deixar aí de reflexão para nós e passar um pouco sobre as discussões ligadas à fiscalização de criptoativos. Valeu, pessoal. Forma tributária chegando, muita coisa nova vindo. Até mais.